A 34ª sessão extraordinária, nesta terça-feira, transmitida pela Rede Alesp em ambiente virtual, discutiu o projeto de lei 723 de 2020 sobre a criação de distritos turísticos no estado de São Paulo e a utilização da logomarca SP para Todos nas campanhas de divulgação dos atrativos turísticos. A sessão, presidida pelo deputado Carlão Pignatari, do PSDB, trouxe o projeto de autoria do governador para discussão em regime de urgência. Alguns parlamentares não concordam com a pressa para votar o projeto. Vamos elaborar um plano, mas plano com começo, meio e fim, com participação, com amplitude, sabe, com mecanismo de fiscalização, dizer o que é investimento público, o que é investimento privado, caracterizar corretamente, sabe? Eu não vejo um projeto como esse, de envergadura, ele tem que passar por uma discussão ampla na Assembleia. Deixa acontecer nas comissões, deixa chamar a audiência pública com tempo, deixa as pessoas falarem, deixa os prefeitos, ouça os prefeitos, dá tempo para a Assembleia ouvir os prefeitos. Depois de feito tudo isso, aí você pode pensar em colocar ele a voto aqui no plenário. Para o deputado Carlos Gianazzi, há na casa projetos de deputados para serem votados no plenário. Nós temos ainda que votar projetos de deputados importantes, estratégicos, principalmente para esse momento da pandemia. Como, por exemplo, nós não temos ainda em São Paulo um programa de renda emergencial. O projeto aprovado, Bolsa do Povo, não é um projeto de renda emergencial. O próprio governo reconhece que não é, né? Ele tem uma outra característica. Aquele projeto que nós aprovamos alguns dias atrás, ele apenas reorganiza os programas sociais, alguns programas sociais de algumas secretarias, num único programa. Ele é isso. Mas nós não temos, de fato, um programa no estado de São Paulo de renda emergencial para socorrer a população vulnerável, a população desempregada, a população que não consegue fazer o isolamento social. Então, nunca foi tão urgente a aprovação de um programa como esse. E existem vários projetos na Assembleia Legislativa tramitando, deputados e deputadas. Eu apresentei, inclusive, o primeiro, logo que começou a pandemia, eu apresentei o primeiro projeto de renda emergencial em março do ano passado. Recentemente, agora no início do ano, a bancada do PSOL apresentou um outro projeto, e tem outros tramitando também. Essa é uma pauta importante para a Assembleia Legislativa debater nesse momento. Nós temos também vários PDLs, né, revogando medidas que foram tomadas pelo governo do Dória, que me parece que ele está arrependido agora, por conta das últimas pesquisas para a presidência da República. O Dória, né, amarga uma porcentagem muito baixa, 3% apenas das intenções dos votos, 3%. Mas isso, com certeza, é fruto de uma gestão antipopular, antipovo, né, que ataca os trabalhadores e as trabalhadoras o tempo todo. É fruto, sobretudo, desse PL 529, da reforma da Previdência. O deputado Paulo Fiorilo acha que o projeto precisa ser mais esclarecedor e citou alguns problemas que existem em algumas cidades turísticas. O Alto Vale do Ribeira, que o deputado Frederico Dávila conhece, que o deputado Caio França conhece, que vários outros deputados conhecem. O Alto Vale do Ribeira tem um problema grave, crônico, a falta de pavimentação em vias importantes de ligação. Uma região linda, do ponto de vista da sua floresta, com atrativos culturais importantes, mas sem a mobilidade necessária. E o governo do estado não começou agora. Nós não estamos falando de um governo de 2 anos, nós estamos falando de um governo do PSDB de 30 anos. Ainda sobre o Alto Vale do Ribeira, nós temos um problema gravíssimo: conectividade. Você não desenvolve uma região se não investir em torres de transmissão de internet, para que as pessoas que visitem aquela região possam ter acesso e possam divulgar aquilo que existe de bonito, de belo na região. Eu estou falando do Alto Vale do Ribeira, mas a gente poderia aqui explorar várias outras regiões. Eu poderia falar dos rios do Pontal do Paranapanema, da região de Araçatuba, podia falar de Ibitinga, que tem um baita potencial turístico. Eles estão propondo chamar ali do Pantanal Paulista,
Então, nós temos várias áreas importantes, várias. Agora, o governo do Estado não conseguiu equacionar problemas estruturais ao longo de anos. Anos! Eu não estou falando de 2 anos, eu estou falando de décadas. Porque não olhou para regiões que precisam de um aporte financeiro, que precisam de um aporte estrutural, como o Alto Vale do Ribeira, onde você tem o menor IDH e onde você tem uma das regiões mais bonitas do estado. A deputada Janaína Pascoal, em sua fala, disse que, no momento, não há necessidade da criação desses distritos. O secretário de Turismo, por 2 vezes, esteve no Colégio de Líderes, de maneira muito educada. Ele, inclusive, da última vez, salvo engano, esta semana mesmo, ele disse que gostaria de instituir áreas no estado de São Paulo, como nos Estados Unidos há, por exemplo, a Disney. Então, ele até traz considerações interessantes para justificar a criação dos distritos turísticos. Ele levantou esses pontos diante até de indagações de colegas e minhas, inclusive, para tentar entender qual a utilidade, da criação desses tais distritos, se nós já temos os municípios de interesse turístico, se nós já temos as instâncias turísticas. E ele explicou que os municípios têm a sua individualidade e que os distritos não vão se confundir nem com os MITs, nem com as instâncias. Então, sob esse ponto de vista, a explicação me pareceu interessante. Por outro lado, eu não consigo ver assim, uma necessidade jurídica de ter esse projeto aprovado para tal finalidade. Porque se nascer, vamos dizer assim, um empreendimento que atinja 2 municípios, é meio que natural que se forme ali um conglomerado, né? Então, eu fico um pouco preocupada de nós estarmos, já disse isso no Colégio de Líderes, já disse isso em discussões, ao mesmo tempo, né, criando autoridades para fins de saneamento, criando autoridades para fins de turismo, para além da criação das várias regiões metropolitanas, e temos alguns projetos em trâmite na casa. Eu tenho essa preocupação com a sobreposição de entidades administrativas de regiões dentro do estado de São Paulo. Então, na verdade, já trouxe 2 preocupações, né? A primeira, se é necessário ter uma lei para autorizar algo que naturalmente pode surgir, seja por um empreendimento da mão do homem, seja por força da natureza, né? Porque o secretário também explicou, e está no projeto, que esses distritos não vão ser só criações como parques temáticos, mas também, eventualmente, regiões que tenham recursos naturais diferenciados, cachoeiras e assim por diante. Terminada a discussão, não houve quórum suficiente para votar o projeto de lei 723 de 2020, que ficou para uma próxima sessão extraordinária. 10 minutos depois, em uma outra extraordinária, foi aprovado o regime de urgência da moção 110 de 2021, de autoria do deputado Campos Machado e coautores, que presta homenagem a Bruno Covas.